Olá, este é o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E no programa de hoje, você vai ver o lançamento do livro Wagner de Castro, Ensaio para uma Pintura Espírita. O projeto, que tem o apoio da FESP, foi produzido pela editora Prodigital, de Silvio Coutinho de Belo Horizonte. A idealização partiu de Lubélia Alves Pereira, que morou muito tempo em Passos e é amiga do professor Wagner de Castro. Acompanhe o lançamento do livro, que aconteceu na biblioteca da FESP. Com tiragem inicial de 3.000 exemplares, o livro apresenta 64 telas do pintor em 140 páginas, com textos e comentários de sua autoria, explicando cada obra. A maioria delas pertencentes ao acervo doado por Wagner à Casa da Cultura de Passos. O artista plástico recebeu várias autoridades, amigos e admiradores para o lançamento do livro Wagner de Castro, Ensaio para uma Pintura Espírita. Esse livro abre um outro horizonte, de fazer com que nos mais distantes locais do Brasil ou do mundo, as pessoas tenham capacidade de um dia abrir um livro igual a ele, um livro que os textos escritos pelo professor foram traduzidos para inglês, de forma a que a mensagem dele possa ser entendida em todos os países, por todas as pessoas que tenham alguma fluência com essa língua. O lançamento foi cercado de muito carinho ao artista e professor, que além de já ter ensinado nas salas de aula, ainda transmite ensinamentos de vida e dedicação ao ser humano, através de suas obras e de sua conduta no dia a dia. O professor Wagner foi meu professor no curso normal. Eu tinha 18 anos quando eu formei, né, 19. Eu tenho muito carinho por ele e essa obra a gente vai guardar para sempre, né? Quando ele foi seu professor, o que mais chamava a atenção de vocês, alunos? Na época a gente era muito nova, mas a paciência dele, a dedicação, o carinho, a maneira dele ensinar. Ele ia de carteira em carteira, explicava os desenhos, sabe? Eu amo o professor Wagner porque também sigo essa linha espiritualista dele, né, na alma. Eu acho que não tem um artista que não tenha assim uma borboleta flamejante e flutuante. E eu entendo muito bem o que ele faz. É uma pessoa que, como Chico Xavier, pode viver, ele já virou estrela. Às vezes a gente chega, professor, não estou legal, minha filha. É uma sumidade, é uma bênção. As obras de Wagner de Castro impressionam e mexem com o imaginário de cada um, levando todos a uma introspecção e reflexão do ser humano na Terra. Ele atinge o homem em todos os setores. Para baixo da terra, para cima da terra. Na noite de lançamento, muita emoção. O presidente do Conselho Curador da FESP abriu a cerimônia e comentou a importância do projeto. A maneira com que cada um de nós observa a arte, algum monumento de arte, percebe isso de maneira diferente. Toda vez que eu me defronto de frente de um quadro, de uma pintura do professor Wagner, ela me chama atenção, ela me leva à reflexão, quem sabe, querer mudar comportamento e tudo mais. Então eu acho que é uma das expressões mais vigorosas que nós temos, principalmente no estado de Minas Gerais. Então, com muito orgulho, nós estamos então participando desse evento maravilhoso, que é o lançamento dessa obra mineira do professor Wagner, e eu quero crer que todos poderão e deverão querer ter em suas casas essa belíssima obra que foi feita em Minas Gerais. O livro foi patrocinado pela Eletrobras, pela CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Apoiaram a iniciativa a FESP, a Lei de Incentivo à Cultura e a Prefeitura de Passos. O trabalho que nós fizemos é humilde,
perto da obra do professor Wagner. Então, isso aí é coisa que nós fizemos com carinho, fizemos com uma extrema expectativa de que a sociedade saberia apoiar, como de fato apoiou. Wagner, para mim, nessa questão técnica, não vou entrar, não estou abordando o conteúdo da obra dele, né, nem sequer colocando num segundo plano. Mas não pode ser deixado de lado ele ser o único brasileiro que tem a técnica renascentista para fazer mãos e pés. Eu não conheço nenhum desenhista brasileiro com o talento para fazer anatomia como Wagner faz. Na noite de lançamento na biblioteca da FESP, foram vendidos mais de 100 livros. E o que se viu foi muita disposição do professor Wagner nas dedicatórias. Em cada um dos livros adquiridos, uma mensagem especial e única. No próximo bloco, concurso de redações promovido pela FESP entre os estudantes da rede pública e particular de Passos, com premiação aos melhores colocados. O tema foi a obra Metamorfoses do artista Wagner de Castro. Campanha de conscientização dos motociclistas. Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro Militar de Minas Gerais. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Você está assistindo ao FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E no programa de hoje, o lançamento do livro Wagner de Castro, Ensaio para uma Pintura Espírita. A FESP apoiou o projeto e organizou um concurso de redações com o tema A Obra Metamorfoses, aos estudantes da rede pública e particular de Passos, com premiação aos melhores colocados. Acompanhe. A obra Metamorfoses foi doada por Wagner de Castro. É um enorme painel em óleo sobre eucatex, que, segundo o artista, foi pintado em apenas 15 dias em homenagem à Faculdade de Filosofia, em 1970, data da fundação do curso. Em homenagem ao artista plástico Wagner de Castro, a FESP organizou um concurso de redações aos estudantes das redes pública e particular de Passos, que visitaram a biblioteca da FESP e puderam analisar a obra. Um pouco da história do artista plástico Wagner de Castro foi exibida na sala de conferências. No dia do lançamento, a redação campeã, que foi do Colégio Del Rey, sob a orientação da professora Denise Bueno. A obra Metamorfoses, sob o olhar da jovem Daniela Luz Lemos. As fases da vida. Allan Kardec uma vez disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Através dessa sentença, o escritor, reconhecido por codificar o espiritismo, sintetizou essa doutrina. Wagner de Castro, também espírita, natural de Franca e residente em Passos, de certa forma também o fez. Com técnicas avançadas e uma sensibilidade única, este grande pintor, em seu quadro Metamorfoses, trata da evolução humana e suas transformações. À primeira vista, é difícil absorver toda a complexidade da obra. No entanto, em um segundo olhar, mais atento e profundo, percebe-se alguns conceitos. Analisando a tela de baixo para cima, identifica-se a evolução. Na parte inferior, há animais bem primitivos, com a estrela do mar, por exemplo. Pouco acima, há a figura humana, dual em ser, pois possui um lado mais animalesco, representado por cascos e pelos, e em espírito, pois o mesmo tem a sexualidade ambígua, representada por face e mãos femininas e órgão reprodutor e pés masculinos. E, por último, o espírito transcendendo ao corpo. Também é importante observar
observar que dos pés e das mãos do homem saem ramos de árvore, indicando a insignificância do corpo após a morte, que só serve de adubo para a terra. Além disso, os vários esqueletos no meio da tela representam várias vidas. Afinal, segundo o Espiritismo, sempre se está reencarnando e crescendo, em corpo e espírito, com as experiências passadas. Já os raios na parte superior da tela demonstram toda essa energia que cerca e condiciona o universo. Por fim, a mensagem principal e aplicável a qualquer crença é a harmonia, que caminha lado a lado com a evolução. Somente quando se estiver em sintonia consigo mesmo e com o mundo ao redor, poderá se dizer que a real prosperidade existe. Cada escola selecionou as 10 melhores redações entre as produções dos seus alunos e encaminharam para a Faculdade de Filosofia de Passos. O segundo lugar foi para a aluna Elisa Soares Melo de Andrade, terceiro ano do ensino médio do Colégio São Francisco. A professora é Fátima Elvania Antunes Nogueira. O terceiro lugar, Betina Pereira Rabelo, terceiro ano do ensino médio do Colégio Imaculada Conceição. A professora, Denise Aparecida Surradonic Silveira. No próximo bloco, conheça um pouquinho sobre a vida do professor e artista plástico Wagner de Castro. Já, já. Campanha de conscientização dos motociclistas. Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro Militar de Minas Gerais. Faculdade de Comunicação de Passos. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E o FESP em Ação de hoje está mostrando o lançamento do livro Wagner de Castro, Ensaio para uma Pintura Espírita. Neste bloco, um pouco da vida do artista e professor. No dicionário Aurélio, arte é definida como capacidade que tem o ser humano de pôr em prática uma ideia, valendo-se da habilidade de dominar a matéria. Para o artista plástico Wagner de Castro, a arte vai além e transcende a simples criação. Sua pintura convida-nos a refletir. Nas telas pintadas pelo artista, há mensagens sobre valores éticos e morais, sobre doação, humildade, amor e ódio. Wagner de Castro nasceu na cidade de Franca, em São Paulo, e escolheu Passos para viver e desenvolver sua grandiosa obra. A vocação para as artes se manifestou logo na infância e aos 11 anos ele começava as primeiras experiências. O quadro mais antigo é de 1930 e, como muitos outros, faz parte do acervo doado ao município de Passos. A pequena tela se contrasta com os enormes painéis que fazem parte da exposição permanente do artista, mostrando uma clara evolução técnica. Suas telas pintadas em óleo sobre eucatex exploram a temática espiritualista, em cores e formas que convidam o espectador a um mergulho filosófico na existência humana. O colorido luminoso, que é uma das principais características da obra de Wagner de Castro, se revelou quando ele se mudou para Passos. Segundo ele, a vida tranquila da cidade inspirou essa mudança definitiva no tratamento das cores. Gostei da cidade. A cidade tinha 13 mil habitantes em 1939. Achei muita poesia, porque eu estava vindo de uma cidade
populosa como São Paulo, barulhenta, né? Apesar dos amigos me falarem o que eu estava fazendo neste arraial. O meu lugar não era aqui, era em São Paulo. Tudo bem, mas eu achei aqui muita poesia na cidade. Cidade pacata. Depois, um céu sempre azul, raramente encoberto como era em São Paulo. E tinha no meu tempo tinha uma garoa constante. As obras de Wagner de Castro são reconhecidas mundialmente e já foram expostas em Londres, São Paulo, Belo Horizonte, Franca, Ribeirão Preto e cidades do interior de Minas. Algumas delas fazem parte de museus importantes, como o MASP em São Paulo, Museu de Arte de Belo Horizonte, Casa Guilherme de Almeida em São Paulo e Museu do Café na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, além de coleções particulares. Em Passos está o seu maior acervo. A Galeria de Arte na Casa da Cultura abriga sua obra, que conta hoje com 56 telas tombadas como patrimônio histórico-cultural do município e ficam em exposição permanente. A FESP é curadora de 3 obras do artista, que foram doadas à instituição e hoje fazem parte de seu acervo cultural. A tela Metamorfose é uma delas e foi pintada no ano de 1970 para a Faculdade de Filosofia de Passos. A obra é uma reflexão sobre a evolução humana. Só que há uma correspondência entre evolução orgânica das formas e evolução espiritual. Cada evolução espiritual corresponde a uma manifestação orgânica diferenciada. Aí a gente admite que do átomo até Deus há uma evolução contínua, passando pelos minerais, vegetais, animais e a forma hominal. E daí por diante não sabemos mais nada. A beleza da arte está na liberdade. Cada espectador vê de uma forma e cabe a cada um buscar no coração o real significado daquilo que vê. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. E no programa de amanhã, vamos ver um documentário produzido pelo Departamento de Comunicação da FESP, contando um pouquinho mais sobre a vida do professor e artista plástico Wagner de Castro. Se você quiser participar do FESP em Ação, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. E até amanhã.